que aconteceu depois do fim da história original do Death Note, como tudo mudou e qual a fama de Kira atualmente pelo mundo inteiro. Hoje eu vou contar pra vocês a história de Minoru Tanaka, um Kira que tentou vender o Death Note. Esse one shot se passa no futuro, anos depois da história de Death Note que todo mundo conhece. Por isso, sim, essa é oficialmente uma continuação do original, com um novo Kira, um novo L e uma nova história. Então, bora começar. Em 2017, anos depois do Kira ter sido pego, o Ryuki se viu entediado mais uma vez. Até que em um dia, o Shinigami entregou um Death Note extra pro Ryuki, e como ele sente saudades das maçãs do mundo dos humanos, ele decide descer lá mais uma vez. Ao descer, ele procura por um portador minimamente decente, então ele acaba encontrando o Minoru Tanaka. Minoru é muito inteligente, mas diferente do Light, ele não é bom em tudo. Ele é muito ruim em inglês, mas muito bom em resolver enigmas e achar soluções para problemas complicados. Provavelmente ele é o estudante mais inteligente do Japão, mas ele nem sabe disso. Isso porque nessa escola não divulgam as notas dos estudantes, então ele nem imaginou que era tão inteligente assim. Bom, só nessas pequenas cenas, a gente consegue notar que, na primeira vez que o Ryuki veio à Terra, ele realmente não tinha escolhido Light Yagami como portador. Foi coincidência mesmo. Isso porque, dessa vez, ele literalmente escolheu um Minoru Tanaka a dedo. Ele só chegou no Minoru e tacou o Death Note na cabeça dele. Obviamente, como qualquer pessoa normal, o Minoru se assustou com o Shinigami. O monstro brotou do nada e, sinceramente, me impressiona ele não ter saído correndo. Bom, um tempo se passa e o Minoru percebe que o Ryuki quer que ele seja um novo Kira. Ele quer que o Minoru faça algo como o Light do passado. Porém, nos tempos atuais, isso é impossível. Nesse mundo tecnológico, tem câmeras para todo canto do Japão, tirando que tem pessoas que são capazes de ver o Ryuki. Então, é meio que impossível fazer a mesma coisa que o Light fez no passado. Talvez daria se o Kira fosse, sei lá, do Brasil, tá ligado? Aí teria como sim. Mas como é o Japão, o Japão não dá. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo com esse tema em algum momento. Como será que seria se o Death Note caísse no Brasil, hein? Acho que seria bem engraçado. Quando eu fizer, o link vai aparecer no card. Bom, voltando pra história. Diferente do Light, Minoru Tanaka não tem os mesmos ideais e muito menos arrogância. Sinceramente, eu acho que só por causa disso, ele poderia ser um Kira até melhor que o Light. Isso se ele tivesse a mesma oportunidade que o Light teve. Mas não, mano. Minoru Tanaka não é arrogante e ele não quer nem saber de ser deus de mundo nenhum. Ele é apenas uma pessoa normal que quer viver uma vida tranquila. Então, obviamente, ele não quer nem saber de Death Note. Mas, eu te pergunto, qual é a melhor forma de resolver essa situação? Leiloar o Death Note, é claro. Mas, pra fazer isso, não vai ser fácil. Pra leiloar o Death Note, ainda mais com a polícia anti-Kira no teu rabo, bom, o Minoru vai precisar de um plano muito bem elaborado. Ele é apenas um garoto de 17 anos. E mesmo se ele tentasse vender, ele não teria nenhuma conta bancária pra receber e nem armazenar tanta grana. Então, por causa disso, ele pede pro Ryuki voltar depois de 2 anos em 2019. E isso é importante, porque ele vai conseguir testar o quanto ele pode confiar no Ryuki. O plano do Minoru vai depender muito do Ryuki, então isso faz bastante sentido. Depois de time skip, Ryuki faz exatamente como o Minoru disse. Pelo preço de uma maçã, Ryuki voltou depois de 2 anos, aparecendo exatamente como o Minoru pediu. E com isso feito, agora ele está mais velho e pronto para executar o seu plano. A primeira coisa que ele precisa saber é a distância máxima que o Ryuki pode ficar longe do portador do Death Note. 14 km é uma média bem interessante que o Ryuki definiu como tempo limite. Inclusive, eu acho que esse número tem algum certo significado, mas isso não importa. Então, para começar, Minoru manda o Ryuki ir direto para a TV Sakura e mostrar um recado para o mundo inteiro. Uma nota começa a flutuar nas câmeras de televisão. Nela estava escrito: o poder que pertencia a Kira está sendo leiloado. Se você quer comprá-lo, use a hashtag PowerOfKira no Twitter e diga sua oferta em dólares americanos. Ninguém acreditou no começo. Parecia um tipo de piada de mau gosto, já que o Kira foi alguém realmente muito grande no mundo. Para muitos, ele foi um tipo de deus justiceiro. Mas para outros, Kira foi um grande terrorista, conhecido mundialmente. Kira foi muito temido, mas também muito amado. Ele com certeza deixou uma marca no mundo todo, então ele sempre vai ser lembrado nos livros de história. Inclusive, nas escolas, é ensinado que seu pensamento era errado. Mesmo que ele tenha feito muitas coisas boas, como reduzir a criminalidade e a mortalidade, ainda assim, ele será lembrado como alguém do mal. E bom, pode parecer um absurdo, um Kira leiloar o Death Note, mas ainda assim, Nir, que agora é um novo L, notou o óbvio. O Ryuki é quem segurava a carta, então dá pra notar que é algo bem sério. Death Note está no mundo. E como o L viu o Ryuki, os policiais que pegaram Light conseguem ver ele também. Mas mesmo assim, vender um Death Note seria realmente impossível sem o Kira ter feito o que ele fez anos atrás. Muita gente desconfiou se aquilo era uma piada ou não. Mas mesmo assim, todos notaram que era real. Isso por conta da ação de um policial idiota. Mas isso vocês vão ver logo logo.
Porém, agora temos uma discussão bem interessante. Nier realmente precisa aprender Kira? Tipo, não é um crime portar um Death Note e nem tentar vendê-lo. Crime mesmo é usar e não ter posse do caderno. Então o Nier pensa, por que ir atrás de Kira dessa vez? Enquanto ele não usar o Death Note, não tem como prendê-lo. Mesmo assim, Nier decide ir atrás. Ele busca por qualquer deslize, qualquer coisa, mas ele logo percebe o quão cauteloso a Kira é. Então Nier vai aceitar o seu desafio. Ele vai tentar mais uma vez achar Kira, mas ele não vai para prender o Minoru, e nem para confiscar nada. O Nier só quer conhecer Minoru Tanaka. Isso porque ele é muito inteligente, então quem sabe eles poderiam até mesmo serem amigos ou trabalharem juntos, né? Quem sabe? Tipo como aconteceu com Light e com Ellie. Só que dessa vez o Nier poderia ter um amigo de verdade, né? Diferente do que aconteceu no anime. Porém, mesmo que o Nier não esteja afim de confiscar nada, os agentes dele não pensam da mesma forma. Eles querem confiscar o Death Note de quem o comprar. Mas, será que eles conseguem fazer isso? A única forma do Nier conseguir achar o Minoru é vendo o Ryuki por alguma câmera de segurança. E, bom, é impossível checar todas as câmeras do Japão com apenas 5 pessoas que viram o Ryuki, no caso Kira. E ainda mais com esse tempo limitado, já que o leilão começou e os lances já estão acontecendo. Não passou nem um dia e o valor do Death Note já estava nas alturas, a ponto de ser uma briga apenas de milionários. 3 bilhões de dólares em apenas um dia de leilão, cara. Tá maluco. É bem óbvio que o Death Note vale muito mais que isso. Mas, de certa forma, é bem legal porque a gente consegue saber o quanto uma arma dessas valeria no nosso mundo. O Death Note é provavelmente uma das maiores e mais perigosas armas que existem, se não a maior de todas. Então imagina isso nas mãos de um líder político, como por exemplo o Trump ou o líder da China. Cara, isso é um absurdo de se pensar, né? Mas é o que vai acontecer daqui a pouco, vocês vão ver. Bom, pra tentar pegar o Kira, o Nier manda seguirem o Shinigami depois de mandar uma mensagem pública. Afinal, ele vai voltar pro Kira, né? Pois é, mas o Minoru já pensou nisso. O Ryuki atravessou o chão e foi pra baixo da terra até o Kira. Então, é impossível descobrir onde ele tá. O Nier percebe que o Kira é bem cauteloso. Então, não existe nenhum meio que ele poderia usar pra chegar até Minoru. A única chance que eles têm é no momento que o Kira for pegar o dinheiro e entregar o caderno ao vencedor. Mesmo assim, quando isso acontecer, o Kira não vai mais possuir as memórias do caderno. Então, pro Nier, isso seria a mesma coisa que admitir a derrota. Enquanto isso, o leilão tava indo muito bem. Death Note já chegou ao valor de 10 bilhões de dólares. Então, Minoru decidiu pôr um tempo limite. Ele manda o Ryuki levar a seguinte mensagem: uma semana pro fim do leilão, e pode acabar antes também. Mas vocês serão avisados caso isso aconteça. Essa troca vai ser definitiva. Não vai ter queixas e nem devoluções. Porém, depois dessa mensagem, algo muito engraçado acontece. Você lembra que eu falei que tem um policial idiota? Então, quando essa mensagem foi dada, Matsuda decidiu interromper a transmissão. Ele tentou falar que tentar comprar o Death Note é errado, e isso é algo muito sério. Mas o tiro saiu pela culatra. Como ele é um agente que trabalhou no caso Kira, isso foi a mesma coisa que dizer: esse Death Note é autêntico, eu garanto. Podem comprar. E o pior disso é que o mundo inteiro tava assistindo. O Death Note bateu 200 bilhões de dólares depois disso. O Minoru deve ter caído na gargalhada. Bom, mais um tempo se passa e a disputa pelo Death Note ficou entre apenas 2 pessoas: o presidente dos Estados Unidos e o líder da China. Sim, mano, o Donald Trump apareceu no Death Note. E cara, eu adorei isso. O nome dele nem é Trump, cara. É presidente dos Estados Unidos. O autor tá de sacanagem, não é possível. Bom, como agora a disputa é entre apenas esses dois, o Minoru decidiu que cada líder político que tentar comprar o caderno deve fazer seus lances na mídia. Então, o preço subiu ainda mais. 500 bilhões de dólares, 1 trilhão, 2 trilhões. E assim foi indo o dia inteiro. Enquanto isso, um Shinigami aparece para o Ryuki, dizendo que o rei dos Shinigamis quer falar com ele. Alguma coisa aconteceu, e logo vocês vão saber o que é. No fim, Minoru decidiu acabar com isso. O Death Note será vendido ao Trump pelo valor de 10 trilhões de dólares. A forma de transferir essa quantia é a parte mais delicada do plano. O Nier quer ver como é que ele vai fazer, já que dá para rastrear isso muito fácil. E bom, o dinheiro será transferido de forma igual a todas as contas do Banco Yotsuda, que tem residência registrada em Tóquio, no Japão. E isso será feito apenas para as pessoas de 18 a 60 anos de idade no dia 24 de maio de 2019. Então não, Minoru provavelmente não quebrou a economia do Japão. Não foi tanta gente assim que recebeu esse dinheiro. Ter residência registrada em Tóquio é bem mais específico do que todos que possuem a conta naquele banco. Tipo, qualquer pessoa de qualquer cidade pode ter conta no banco. Mas pessoas que têm residência registrada em Tóquio, bom, aí já é um número bem menor. É um detalhe, mas isso limita muito a quantidade de pessoas que vai ficar rico. E também limita a crise que o Japão poderia acabar tendo. E bom, esse plano é perfeito. O Nier não tem como rastrear o Kira. É impossível no meio de tanta gente.
O próprio Nier diz isso, então não tem o que discutir. Pela primeira vez que ele se tornou L, ele teve que admitir sua derrota. Depois disso, o pagamento foi feito ao Banco Yotsuba. E cara, teve até gente que invadiu o banco para tentar criar uma conta lá. E obviamente o Minoru pensou até nesse detalhe. Então ele fez o trampo e depositar num dia e num horário que ninguém mais teria tempo de fazer uma conta lá. E com o pagamento confirmado, o Minoru mandou o Ryuki entregar o Death Note ao Trump. E na hora que ele fez isso, o Minoru mandou o Ryuki não aparecer nunca mais na frente dele de forma alguma. O problema é que, bem na hora de entregar o caderno ao dono, o Ryuki foi chamado pelo Rei Shinigami. Ele não gostou do que fizeram, então o Rei Shinigami decidiu adicionar uma nova regra ao Death Note. O humano que tentar vender ou comprar um Death Note no ato. O comprador quando recebeu o caderno e o vendedor quando recebeu o dinheiro. Então assim, o Trump teve que recusar o Death Note. E quando o Minoru foi pegar o dinheiro, bom, ele foi de vala, coitado. O próprio Ryuki sempre cumpre com a sua palavra. Então ele não apareceu nem pra avisar o Minoru da nova regra. Ryuki anotou seu nome bem do ladinho do de Light Yagami. E assim, o Minoru vai de vala. O pessoal reclamou muito desse final. Isso porque ele foi realmente bem amargo, já que o protagonista fez algo muito bom e acabou se dando mal no final. Mas isso esclarece muito bem o que Ryuki sempre fala. Quem se mete com esse caderno sempre acaba em desgraça. No fim, Trump recusou o caderno, mas deixou isso em segredo. O mundo inteiro pensa que ele é o homem mais poderoso. E isso por si só já é uma grande arma. O Minoru morreu. Mas no fim, diferente do Light, ele garantiu a paz mundial sem escrever um único nome no Death Note. Mas agora, tem mais um detalhe importante que eu queria comentar aqui com vocês. Vocês não acham que Ryuki cometeu um grave erro? Tipo, a nova regra que o Death Note tem diz o seguinte: se alguém vender um Death Note, o vendedor morrerá quando receber o dinheiro e o comprador quando receber o caderno. Porém, vocês notaram, né? O Trump não recebeu o caderno. Logo, o Minoru não conseguiu vender nada. A compra não foi concluída. E aquilo tá mais pra um tipo de roubo ou um golpe que o Minoru deu no Trump. Então eu realmente acho que o Ryuki cometeu um erro. Ele não se ligou na hora, mas eu acho que minha teoria pode sim ser verdade. O triste é que o Minoru realmente não gostava do Ryuki. E isso até que faz um certo sentido, já que tem uma polícia correndo atrás de você o tempo todo e se vê um Shinigami na tua frente, vai complicar pro teu lado. Porém, isso acabou trollando ele no final. Pois é, né, mano? O cara fez um marco na história do Japão. E isso vai acabar indo pra conta do Light, já que ele foi o primeiro Kira. Ninguém no mundo inteiro sabe. Mas agora, um dos Kiras foi um herói. Um herói injustiçado. Se inscreve.